Boa noite, camaradas. 26 de agosto, 19 horas e 33 minutos. Estou um pouco atrasado. Hoje tem uma live especialíssima com a Bruna da ONG Will. Ela já entrou. Deixa eu já chamá-la. Boa noite, quem está entrando. Convidando a Will, a ONG Will, a Bruna. Boa noite, quem está entrando. Estou aguardando a nossa convidada entrar. Convidá-la mais uma vez. Boa noite, pessoal. Vocês estão me vendo? Eu acho que a câmera está invertida. Aê, agora sim. Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem, e você está me ouvindo bem? Também. Vou até baixar um pouco o volume para o Fernando não acordar, meu filho. Então, o som tá ótimo. Então tá bom. Boa noite a todos que estão entrando agora, todos que vão ver essa live mais tarde, depois de gravada. É com grande honra que a gente recebe a Bruna aqui. Ela vai falar um pouco dela, do grande projeto que ela dirige. A Bruna foi uma indicação aí dos nossos amigos que eles estão aqui, o pessoal do Use Bramvas, que é um casal muito fofo, que eu tive a oportunidade de conhecer aí no podcast que a gente participou junto. Enfim, Bruna, obrigado pelo seu aceite. Na verdade, eu ouvi falar da sua ONG, se eu não me engano, acho que o Fábio Chaves falou dela. Já Se eu falou. não, e aí depois o pessoal do Use Bramvas que detalhou, falou que você não chama Bruna, deu o caminho das pedras, mas eu já tinha ouvido falar antes, só que eu não conhecia, vi bem superficialmente. Então, uma grande honra, um projeto belíssimo, né? Quando a gente fala que as revoluções começam também nas pequenas ações, que no caso não é pequena, é uma grande ação. E eu queria ouvir você. Primeiro, eu peço para você fazer uma curta apresentação sobre quem é a Bruna, a pessoa por trás da ONG, e aí depois a gente vai encaminhando a conversa, as perguntas, enfim, o que a gente puder conduzir aí. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu aceite. Te dou a palavra. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu perturbei todo mundo para estar aqui na live. Normalmente eu perturbo todo mundo para tudo, para doar, para participar da ONG, as famílias. Assim, gente, a gente vai ter uma visita, todo mundo tem que ir, não pode faltar. Então eu estou sempre perturbando o povo para que a ONG saia. Então, eu quero agradecer muito pelo convite. É sempre muito legal a gente poder divulgar o trabalho que a gente faz e agradecer a todo mundo que está aqui agora assistindo também, porque é uma galera que realmente segura na minha mão, assim. As pessoas sabem que eu sempre fico um pouco nervosa, eu falo bem e tudo mais, mas eu fico um pouco nervosa antes de falar, assim, ao vivo. E todo mundo me mandando mensagem antes, você vai arrasar, fica tranquila. Então, agradecer a todo mundo que está aqui. Me apresentando, eu sou a Bruna, eu sou fundadora da ONG Will Garcia, uma ONG vegana de educação ambiental aqui em Saquarema, no Rio de Janeiro. Tenho 2 graduações, a primeira em Sociologia, né, em Ciências Sociais na UFRJ, a segunda em Pedagogia, pelo Fabraz, em Brasília, mas foi uma complementação, né, da minha... Já que eu fiz licenciatura em Ciências Sociais e eu queria depois talvez atuar como pedagoga, quando eu estava ainda me achando como educadora, e aí eu fiz essa segunda graduação. Depois fiz MBA em Gestão Escolar na USP e recentemente eu terminei meu mestrado na UF também. Todos os meus trabalhos, desde a segunda graduação, que eu já era vegana, foram focadas no veganismo e na educação vegana. E então essa é um pouquinho da minha trajetória acadêmica.
E sou mãe do Fernando, meu filhinho de 1 ano e meio, e professora e educadora apaixonada dos meus alunos hondurenhos e brasileiros agora também. Acho que essa pode ser já sou vegana há 6 anos, sou casada com um vegano também, que é meu parceiro, meu melhor amigo, com certeza também está assistindo agora. E acho que é isso, se eu pudesse fazer uma breve introdução. Quem que é o seu parceiro? Deixa eu ver quem é que tá vendo a live aqui. Vamos ver se ele tá vendo mesmo. É o Luiz Guilherme. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Ah, tá assistindo, tá aqui. Eu mato se não tá. Senão a gente já dedava já. Prazer, Luiz Guilherme. Bom, boa noite a todos, né? Ao Luiz Guilherme e a todos que estão passando por aqui, que vão passar. Bom, você fez uma breve apresentação, você falou hondurenho, depois você explica aí essa... Achei bem interessante. Bom, vamos falar um pouquinho, vamos usar de uma ordem cronológica. Não vamos falar da fundação da ONG, vamos falar do anseio, como que foi a ideia, como é que começou, se é uma área que foi doação, se é de vocês a área, como é que se materializou as coisas, né? Até para quem um dia ver essa live e tiver esse mesmo desejo no coração, né? Perceber como que se dão os caminhos, né? Da Bruna, ativista, cheio de sonhos, cheio de ideias de mudar o mundo, até a prática em si, né? A concretização, como que se deu isso? Se você puder contar um pouquinho para a gente, eu acho bem interessante. Então, cronologicamente, terminei minha graduação, não vi muita perspectiva no Brasil, financeira na época, também não tinha me achado muito em relação à pesquisa do que eu gostaria de fazer, profissionalmente também, quando eu terminei Ciências Sociais. Fui morar na Irlanda, fui fazer um intercâmbio, tinha muita dificuldade de inglês, queria conhecer outros países, não via muita perspectiva no Brasil. Fui viajar com o Luiz, né? Vou falar muito dele aqui porque a minha história cronológica está atrelada a ele, a gente está há muitos anos juntos. Fomos para a Irlanda, a gente trabalhou muito tempo lá de garçonete, babá, catador de coisa de evento agrícola, carregador de caixa, todas essas coisas que ainda está aprendendo a língua de imigrante, né? E aí as coisas foram melhorando, o Luiz passou por um mestrado lá, eu comecei a trabalhar para o Google na época também, começamos a receber um bom salário, e aí a gente começou a ter uma vida muito confortável materialmente. Eu acho importante falar isso porque isso tem muito a ver com o porquê de eu ter virado vegana, assim. Depois que a gente estava muito bem estruturado materialmente, a gente tinha a saúde muito boa, nós dois estávamos muito bem, e a gente começou a não se sentir feliz. E aí a gente começou a ficar perturbado com isso, porque a gente estava cumprindo as expectativas do que todo mundo acha que é felicidade. A gente estava morando na Europa, a gente estava com a saúde ótima, com o casamento ótimo. Finalmente a gente estava conseguindo o sonho de consumo da maioria dos brasileiros. E a gente não estava feliz. E aí a gente começou a se perguntar por que a gente não estava feliz. E aí a gente percebeu que era falta de propósito mesmo, né? Além da resposta óbvia, que é o capitalismo, que não deixa a gente muito feliz e deixa a gente sempre tendo que viver em contradição com determinados valores nossos, a gente, tá bom, beleza, capitalismo sempre vai ser assim, pelo menos agora, durante a nossa existência, tá difícil de mudar as coisas. O que a gente vai fazer para driblar essas contradições que o capitalismo faz com que a gente viva? Vamos achar formas espertas de driblar essa infelicidade que nos é imposta. E aí a gente começou a procurar trabalho voluntário para a gente achar algum sentido. A gente se sentia quase que culpado de ter vindo de um país onde as pessoas passam fome e a gente está vivendo tão bem, né? Aí, claro que a gente trabalhou muito para isso e tudo mais. Algumas pessoas dizem que a gente teve privilégios, eu digo que a gente teve direitos básicos garantidos, né? Depois de um tempo morando na Europa.
Eu vejo que muitas coisas que as pessoas chamam de privilégio aqui no Brasil é só um direito básico garantido. Assim, nossa, você consegue ir no mercado e escolher o que você vai comer? Que privilégio. Não, isso é direito básico garantido, sabe? E aí, quando a gente estava nesse conforto material, a gente teve tempo para olhar mais para dentro, para entender mais as nossas subjetividades e fomos procurar um trabalho voluntário para tentar entender o que estava faltando. E aí a gente procurou vários trabalhos. Primeiro a gente começou querendo achar algum trabalho na Irlanda mesmo. Não, a gente tira férias do trabalho e vai, fica um mês ou 2 semanas fazendo trabalho voluntário. Só que aí pareceu insuficiente. Quanto mais a gente pesquisava vários projetos que precisavam de ajuda, mais a gente via, nossa, mas tem muita gente precisando de muita ajuda. E aí a gente foi se apaixonando por isso e, de repente, depois de meses de pesquisa, a gente não vê mais sentido em não fazer alguma coisa que fosse trabalho voluntário. Então, a gente economizou por 1 ano e aí a gente escolheu um projeto de uma ONG norte-americana que atuava em Honduras, em São Pedro Sula, mais precisamente Confradia, que era uma cidade dentro de São Pedro Sula, porque era uma ONG que já estava há muitos anos lá, que a gente podia ficar no mesmo quarto como um casal, que tinha estrutura que dava alimentação, que dava hospedagem pra gente, então a gente não ganhava nada, mas a gente também não gastava. E a gente poderia trabalhar em escolas. E aí eu fiquei alocada como coordenadora pedagógica de uma escola e o Luiz ficou alocado como coordenador de programa de outra escola. E aí foi lá que você perguntou, alunos hondurenhos, né? Foi lá que a minha vida mudou completamente. Eu me apaixonei perdidamente por educação infantil e eu não me via mais fazendo qualquer outra coisa que não fosse aquilo. E aí, cronologicamente, foi isso. Eu cheguei lá para ser coordenadora pedagógica, mas aí faltou uma professora, faltando poucos dias para o ano letivo começar, para crianças de 4 a 5 anos, e aí que se chamava PREPA, turma, de preparatória, que era antes da primeira série, segunda série. E aí eles falaram, Bruna, a gente está sem professor, você pode entrar como professora? Eu falei, cara, eu não tenho preparo para isso, mas tudo bem. Eu posso entrar, eu vim para cá para ajudar, da forma como eu puder. E aí, quando eu entrei em sala de aula, foi assim, eu sou muito chorona. Todas as vezes que eu falo disso, eu me emociono, porque mudou minha vida completamente, porque as crianças me transformaram completamente. Eu realmente viro a tia Bruna, eu viro a página quando eu começo a falar disso. Eu fiquei modificada para sempre, assim. E eram 28 alunos, era para ser até 25, mas aí foi precisando de um, precisando de outro. E aí eu falei, tudo bem, pode entrando, pode entrando. Depois que eu descobri que cada aluno, a trabalheira que era para fazer o relatório de cada aluno. E aí eu fui professora desses alunos que não sabiam nada de inglês. Eu tinha que ensinar inglês para eles, porque era uma escola bilíngue. Era uma escola bem colonizadora, com uma linguagem assim de viemos salvar vocês da América Latina. A gente veio ensinar para vocês o que é uma educação de verdade. E eu fui muito formada dentro de sala de aula, muito com essa visão, na época. Mas, ao mesmo tempo, por eles serem mais tecnicistas, eles faziam as crianças aprenderem inglês, bem aprendido. Então, eu entrei naquela sala e no final do ano as crianças estavam falando inglês. Era todo dia aula de inglês. Eu não sabia falar espanhol, elas não sabiam falar inglês. Então eu tinha que aprender a me comunicar com elas e aprender a gestão de sala de aula, fazer com que elas não se matassem, com que elas não jogassem uma tesoura para cima, com que elas prestassem atenção no que eu estava falando. Eu tinha que ensinar a matéria delas, cores, formas geométricas, animais, tudo em inglês. Então, assim, e num calor, um calor que eu nunca tinha visto em nenhum lugar, porque era tudo concretado, não tinha uma árvore na cidade. A cidade também era a capital mundial do assassinato, então era muito perigosa, era dominada por milícia. A gente não podia sair à noite. Então foi uma experiência assim, de realmente focar naquilo ali e se doar 100% para aquela experiência, né? Foi uma experiência que, pessoalmente,
para além dessa parte pedagógica, de aprender muito, de me apaixonar, de ir para casa vidradona para buscar materiais para fazer para as crianças, e acho que eles vão gostar muito se eu fizer isso. E são bobeiras, sabe? Assim, do tipo, eles têm que aprender animais. Eles não estavam prestando atenção quando eu mostrava as fotos dos animais. Aí eu comecei a imprimir as fotos dos animais pequenininhos, filhotinhos. Eles aprenderam todos os nomes, só porque eu mostrava para eles as fotos e falava, oh! Pronto, isso já era suficiente para eles prestarem atenção. Então, esses detalhezinhos do dia a dia de sala de aula foram me deixando muito apaixonada. Eu ia muito feliz, eu acordava muito feliz todo dia para ir dar aula. Animada, assim, parecia... Quando eu era adolescente, que eu acordava animada para ir para uma festa, eu acordava assim todo dia para ir para a sala de aula. E aí nessa época eu já era vegana. Eu tinha me tornado vegana na Irlanda, com todas as facilidades e queijos veganos caríssimos de todas as marcas. E fui para Honduras e lá era, assim, para achar uma alface fresco era muito difícil. Era, tipo assim, tinha chuchu, cenoura, esses legumes assim. Mas era bem difícil de manter uma alimentação, mas assim, tinha feijão, tinha abacate, a gente foi se virando como dava, né, nessa época de alimentação. Então teve essa parte, né, de eu aprender um veganismo realmente à base de plantas e de grãos, etc. Teve essa parte pedagógica, que eu me apaixonei muito pela parte de educação infantil. E teve a parte da coordenação pedagógica, que foi também uma experiência muito grande, porque normalmente, quem eram os coordenadores dessa ONG eram americanos ou europeus. Era a primeira vez que latinos estavam ocupando essa posição, que a ONG estava como se a gente era o gringo. A gente ainda estava nesse papel de gringo, a gente chegou nesse papel de gringo, né? E aí, quando a gente a gente viu que era latino. Hoje em dia eu falo, antes de eu ser brasileira, eu sou latina, porque é muito parecido. A cultura, o jeito que as tiazinhas são dentro da casa, a comida, a fofoca, do jeito que as pessoas falam da novela, da fofoca, da música, o jeito que as pessoas são fãs do artista do reggaeton e aqui no funk, do sertanejo. Então é tudo muito parecido. E aí eu fui me encantando muito pela comunidade mesmo. E ao mesmo tempo que a gente foi se encantando, foi tendo muita confiança da comunidade na gente, porque a gente era um deles. E aí teve essa parte muito boa, porque eu fiz conexões e amizades que eu nunca tinha tido na minha vida, e eu sempre fui uma pessoa muito rodeada de família e amigos, assim, mas lá realmente foi uma conexão que eu nunca tinha sentido, comunitária mesmo. E essa foi a parte boa, mas teve a parte ruim, que todas as desgraças do lugar começaram a cair no meu colo. Então, assim, muita situação de abuso, muita situação de coisas horripilantes, e coisas que eu trabalho até hoje, assim, na terapia, do tipo, se foi. Aí eu falava, cadê o Miguel? Se foi. E eu não sabia o que era se foi. Se o Miguel tinha morrido, se o Miguel tinha ido numa caravana ilegal para os Estados Unidos, se o Miguel tinha mudado de escola. Eu não sabia o que era. Ficava muito essa incógnita. Então eu vivia nessa tensão de toda vez que batia um aluno na minha sala, eu não sabia o que eu esperava. Se ele só estava com dúvida em matemática ou se era uma coisa horripilante que nunca tinha sido passada para nenhum coordenador dessa ONG, porque não se tinha confiança nessa ONG, porque eles não eram um dos nossos, assim, né, da comunidade. E aí isso foi me modificando muito, porque eu fui entendendo que eu não podia trabalhar com outra coisa na minha vida, por paixão e por dever moral mesmo, assim. E aí essas 3 chaves, assim, foram muito importantes para mim, e eu queria ficar em Honduras por muitos mais anos. Porque, na verdade, eu não queria ficar em Honduras, eu queria ficar com aquelas pessoas, onde elas estivessem, eu queria ficar com aquela comunidade. E aí estourou a pandemia. Eu lembro que, já que a gente está numa live vegana, uma vez iam matar um coelhinho lá no pátio da ONG. Uma coelhinha deu vários filhotes e aí as crianças pegaram para matar, por diversão. E aí eu lembro que eu saí desesperada quando eu soube que ia acontecer isso e resgatei um dos coelhos e soltei os outros. E aí falei com as crianças, dei palestra de que não podia matar coelho, como isso não era divertido e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E cheguei com o coelho em casa. E na época o meu marido falou, Bruna, o que é isso?
pelo amor de Deus, como é que você chega aqui em casa com um coelho? A gente nem sabe quanto tempo tinha que ficar nesse país. Eu falei, não, eles iam matar coelho, agora é nosso, e é o frijoles. O nome do coelho é frijoles. E aí, frijoles é feijão em espanhol, gente. E aí, eu lembro que quando estourou a pandemia, o cônsul do Brasil, que ficava em Honduras, falou, olha, eu estou indo embora. Isso aqui é a capital mundial do assassinato. Eu não vou ficar, porque vai começar a ter saqueamento nas casas, as pessoas já são muito pobres. E, do nada, um coelho. As pessoas são muito pobres e eu estou abandonando. Eu estou dando um voo humanitário para todos os brasileiros que se cadastraram na embaixada. E se vocês quiserem, vocês vão comigo. E eu sofri muito, porque eu não queria ir embora. Eu estava completamente apaixonada, mas era uma situação muito complicada, a gente ia ficar em perigo. E aí eu falei, beleza, eu vou voltar, mas eu vou voltar com frijoles. E aí todo mundo, como é que você vai voltar no meio da pandemia com coelho? E coelho não é igual gato e cachorro. Coelho entra como animal exótico para você poder entrar com coelho. Então é tipo cobra, tipo aranha. Então a gente teve que pedir um monte de permissão para um monte de órgão brasileiro, teve que dar vacina no coelho. Quando a gente chegou no veterinário, o veterinário falou que não era frijoles, que era Maria Frijoles. Aí a gente descobriu que a gente ia voltar com a Maria Frijoles, mas eu consegui embarcar com frijoles. Eu digo isso porque é meio cômico. Mas isso já mostrava muito da minha ética ali. Eu não ia abandonar. Cada vida importa pra mim. E as pessoas estavam debochando muito e ficou um caso cômico. O frijoles está até hoje aqui na nossa casa, que a gente construiu em Saquarema. O pessoal daqui brinca, diz que ele vive muito melhor do que muita gente, porque a gente construiu um oásis para o frijoles aqui. E aí voltamos para cá, para Saquarema. Chegamos para Saquarema, não, voltamos para o Brasil. A gente ficou no Rio de Janeiro, num apartamento que meu avô alugava. Ele parou de alugar para deixar a gente morando lá, para ajudar a gente. E não me adaptei de jeito nenhum. Só que era um apartamento que era muito maravilhoso, que era assim, de frente para o mar. E era assim, tudo que as pessoas poderiam querer numa pandemia do jeito que estava massacrante. E eu todo dia eu só sofria porque eu não estava lá. Todo dia eu só sofria de saudade dos meus alunos. Todo dia, e fazendo material online para os alunos, né? Para eles conseguirem estudar de lá, sendo que eles não tinham internet, eles não tinham comida, eles não tinham privada, eles não tinham chuveiro. Então foi esse momento muito caótico. E aí eu comecei a fazer a minha pós e fiquei pensando, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não vou conseguir me adaptar ao sistema tradicional de ensino aqui do Brasil. Eu era muito feliz. Finalmente eu achei esse propósito que eu estava precisando, que as pessoas passam a vida inteira procurando ou nem têm coragem de procurar. E eu não vou conseguir. E assim, Luiz, na época, ele tinha conseguido um bom emprego na Irlanda, mas ele largou o emprego. A gente voltou só com as nossas economias que a gente fez na Irlanda. A gente não tinha casa, nenhum dos dois tinha emprego no meio da pandemia. As reservas acabando, cada dia que passava a reserva acabava. E aí eu falei, cara, a gente tem que ir para uma cidade pequena, baixar o nosso custo de vida, viver perto da natureza, que é uma coisa que a gente quer, que a gente preza. A gente já entendeu que não é pra gente ficar se preocupando no como. É pra gente se preocupar no quê. O que a gente quer para ser feliz. O como a gente vai dar o nosso jeito. Porque se a gente tem todos os privilégios e direitos básicos que a gente conseguiu conquistar até agora, a gente vai conseguir dar um jeito. E aí a gente ficou pensando em várias cidades que a gente poderia ir, que a gente queria ficar perto da família, mas não se adaptava ao Rio de Janeiro, estava tudo muito caro, tudo muito violento. E aí a gente... Uma vez eu rezei, eu sou cristã, isso é uma coisa importante também de falar. E isso também é uma coisa muito legal de falar, porque lá na ONG a gente não faz caridade cristã, a gente faz um projeto social comunitário, em que ninguém ajuda ninguém. Lá é uma troca, é um projeto social realmente, onde as pessoas socialmente se conectam. Para mim é muito, no começo foi muito custoso fazer essa separação, né? Mas enfim, nessa época eu rezei, e aí acordei e falei, Luiz, Saquarema,
vamos para Saquarema. Vamos pegar o frijoles e a gente vai para Saquarema. Não conhecia ninguém em Saquarema. Tinha uma prima distante que ajudou até muita gente quando a gente chegou aqui. Mas a gente nunca tinha vindo para Saquarema. Não me lembrava de ter vindo para Saquarema. Talvez uma vez quando eu era pequena. E aí, vim para cá. Me apaixonei perdidamente pela cidade. Me apaixonei, assim, é a cidade dos meus sonhos. É o lugar que eu quero morar para sempre. E comecei a conhecer as pessoas daqui por conta desse projeto que eu resolvi criar aqui. Antes de eu... Uma história engraçada também. Antes de eu começar a pensar, eu já tinha pensado na ideia da ONG, mas ainda não era claro para mim que eu ia fazer essa ONG acontecer. Mas aí eu cheguei aqui, desempregada, e falei, bom, eu vou começar a fazer contato aqui na ONG, aqui na cidade. Vou começar a fazer contato, vou começar a entender quem são as pessoas, como é que funcionam as escolas. E aí tinha... Isso é uma vergonha falar, mas eu vou falar porque o povo que está me assistindo agora gosta de mim. Então eu vou pagar esse miquinho. Tinha uma escola que tinha no muro escrito assim, Escola Bilíngue. B-E-Língua. E aí eu falei assim, aqui eles vão me contratar. Porque eles não sabem nem escrever bilíngue direito, não é possível. Aqui eu tenho que conseguir algum emprego que seja. E aí eu bati lá na porta, e aí quando eu mostrei meu currículo, a diretora falou assim, o que você tá querendo fazer aqui? E aí eu falei, não, eu tô nova na cidade, eu quero começar e tudo mais. E aí ela consegui ficar aí nessa escola. Eu não aguentei 2 meses dessa escola. Foi desesperador. Uma coisa até que eu ouço bastante é que eu ouvi várias lives aqui do Leon Denis, que foi... É Denis ou Denis? É Denis. Denis, Leon Denis. Eu estudei ele para muitas coisas que eu fiz na ONG, assim. Falando do sistema de massacre que é uma escola tradicional, né? Do lugar horripilante que pode ser uma escola que segue o sistema de ensino tradicional, né? E realmente foi assim... Você viu a live dele que a gente fez agora recentemente, Educação Vegana? Eu vi todas as lives. Fabuloso. Né? Exatamente, ele me inspirou muito, assim, teoricamente ele me inspirou muito, e depois vendo a história dele, né, nas escolas. E aí eu não aguentei, e eu lembro que num dos dias, essa diretora, ela humilhou muito uma menina. Foi esse aí que foi a base do projeto político-pedagógico da ONG. E aí eu lembro que nessa escola, a diretora humilhou muito uma menina, e ela saiu chorando, e aí eu falei assim, olha só, não chora por causa dessa diretora não, eu tô indo embora hoje com você. Aí ela, que isso? Eu falei, a gente não precisa disso não, eu vou abrir uma ONG e você vai trabalhar lá na ONG comigo. E foi nesse dia que me deu o estalo, eu falei, não, eu vou tirar do papel isso, eu não vou suportar, não é possível que eu nadei, vou morrer na praia, de eu finalmente achar o que eu sou apaixonada de fazer e ter que ficar num lugar qualquer me humilhando. Na escola pública, os professores são humilhados, recebem um salário impossível de você ter dignidade. Nas escolas particulares, normalmente as escolas tratam as crianças como se elas fossem clientes, e o professor tem que ficar se sujeitando a falar com os pais como se ele estivesse prestando um serviço, quase como se ele fosse um produto a ser vendido para aquelas famílias. Eu falei, eu não vou ficar me sujeitando a isso não, eu sou muito apaixonada para ficar me sujeitando a isso. Eu vou criar o lugar que eu quero trabalhar, porque se não existe, eu vou criar. E aí até pesquisei em outros lugares assim, mas eu não achava a base, que era o veganismo, nas escolas. Eu não achava lugares que tinham o antiespecismo como base. E eu não entendo uma educação hoje que não tem educação ambiental e antiespecismo como base. Como pilar basilar de uma organização educacional. Não consigo imaginar, não sei por que isso não é a prioridade de todos os sistemas educativos de ensino do mundo hoje em dia. E aí, resolvi tirar do papel a história da ONG que já tinha me vindo à cabeça. Tem alguma dúvida no meio do caminho? Ficou alguma... Não, pode falar. Tá. Eu tenho medo de ser palestrinha, eu sou professora, eu falo muito, mas vamos lá. Essa ideia do contraturno veio por quê? Porque se eu fizesse uma escola, eu ia ter que me curvar a muitas exigências do sistema tradicional de ensino, que para mim não ensina nada. Muito pelo contrário.
As crianças começam a desaprender um monte de coisa que elas conseguiram aprender na primeira infância. E aí eu não queria ter que me sujeitar a isso. E eu queria poder fazer atividades como costura, como yoga, como bordado, como horta, como aula de culinária. Tudo que a criança precisa aprender para ser um adulto funcional. E aí que a gente não aprende na escola. Um lugar que as crianças fossem respeitadas, um lugar que as crianças fossem amadas, um lugar que eu ia garantir que todas as crianças tivessem alimentação, que a gente conseguisse olhar no olho, um lugar que todo mundo, que toda vez que o pai entrasse lá, ele tivesse certeza, toda vez que a mãe entrasse lá, tivesse certeza que a criança ia estar sendo bem cuidada e não era só quando ele estava perto. Era todo o tempo que a criança estava lá dentro, que a criança não ia sofrer bullying dos amigos, não ia sofrer bullying dos professores, não ia sofrer bullying do sistema de ensino. E aí eu resolvi criar o Will. E aí começou aquilo que você falou, né? Isso foi o sonho. Como é que a gente vai botar o sonho em prática? Eu sempre falo isso para as pessoas. É muito difícil abrir uma ONG no Brasil. Principalmente porque normalmente quem abre ONG é uma pessoa sonhadora. Ou é um pilantra que está querendo ganhar dinheiro às custas das pessoas, com farra de emenda parlamentar, que a gente está vindo aí, e um monte de escândalo desses, e que me deixa revoltada porque acaba com qualquer confiança que as pessoas tenham em ONG. Então, ou é um pilantra, ou é uma pessoa sonhadora, apaixonada, que quer mudar o mundo, que não se vê fazendo isso pelo sistema público, porque demora. Então, assim, para mim, qual é o ideal? É eu poder fazer a partir do público. Eu sempre falo isso. O ideal é que a ONG não precise mais existir. Aliás, eu acho que muitas pessoas sérias que trabalham com ONG têm essa perspectiva. Meu desejo é que isso se torne política pública. Mas eu tô cansada de esperar. Eu tô cansada de ter razão, sabe? Porque às vezes eu sinto que acadêmicos, né, principalmente a esquerda no Brasil, eu falo, frio a gente não passa, porque a gente está coberto de razão. Razão a gente tem. Agora, qual é o trabalho de base que a gente está fazendo? As pessoas estão comendo? As crianças estão se sentindo amadas dentro da escola? Então, eu comecei a pesquisar como é que eu ia fazer para abrir uma ONG. E, cara, essa parte burocrática eu odeio com todas as minhas forças. Cara, contabilidade, sério, as pessoas que estão convivendo comigo essa semana, eu tô tendo que fechar a contabilidade do semestre. Eu não consigo fechar essa jossa por causa de notinha de R$100. E assim, essa parte é desesperadora. Aí a gente ia no cartório da cidade. Aí o cartório da cidade falava, ficou faltando esse aqui. Aí eu falo, por que você não me falou que tava faltando esse carimbo ontem quando eu vim aqui? Ah, eu esqueci. Aí você vai ter que dar entrada tudo de novo. Aí você volta. Aí eu falo para as meninas que trabalham comigo na ONG, falo para as voluntárias, eu não engulo sapos, eu engulo brejos inteiros desde que eu pisei nessa cidade e tento abrir uma ONG. Essa parte burocrática foi, assim, a mais difícil para mim, porque eu só queria estar em contato com os meus alunos logo de novo. Só que também trabalhando com ONG, para quem tem esse interesse, né, a gente tem que entender que as coisas não funcionam no nosso tempo. Essa urgência a gente vai dar, do jeito que a gente conseguir, a gente vai dar urgência para as pessoas que convivem, para o projeto, mas as coisas não acontecem do nosso tempo. E isso foi muito doloroso, é muito doloroso ainda para mim, viver sabendo disso. E aí, depois eu consegui entender o que era estatuto social, que é como se fosse uma certidão de nascimento da ONG. Eu sempre explico desse jeito. Tudo que a ONG vai ser tem que estar lá escrito certinho. Só que você tem essa primeira ideia. Eu queria que a ONG fosse um lugar que os alunos são respeitados e não sei o quê. Mas não é assim que você escreve no estatuto social. Você tem que dizer qual a finalidade desse CNAE. Porque existe um código chamado CNAE. Até eu entender tudo isso, foi assim, muito difícil. Mas ainda estava a pandemia, ainda estava fechado. E aí eu comecei a ir pesquisando isso. E essa voluntária que tinha saído da escola, sendo demitida dessa escola, que eu saí junto com ela, revoltada, defendi a menina, ela começou a chamar todas as amigas. Fala, gente, vocês têm que ser voluntários comigo nessa ONG. Aí elas, aonde é ela? Não tem lugar ainda, mas a ideia é muito boa. E aí, antes da ONG ter uma sede, antes da ONG ter tudo,
a gente já tinha umas 15 voluntárias. Então, assim, as coisas foram todas locais da cidade e todas iam falando com as amigas e pandemia, as pessoas estavam muito sem fé, muito sem esperança e foram se juntando no projeto, né? Nenhuma vegana, algumas vegetarianas, outras no processo, mas pessoas que estavam buscando uma esperança, um propósito parecido com o que eu senti também. Eu lembro que as adolescentes chegavam e aí as mães chegavam super desconfiadas, porque, tipo assim, primeiro foi tudo online, aí as coisas começaram a abrir um pouquinho, aí eu chamava as adolescentes para irem lá para casa. Aí as mães chegavam com um carro assim, mó bicão, tipo, quem é essa pessoa? E Saquarema também é uma cidade pequena, então não é do governo. Essa pessoa chega dizendo que precisa de voluntário para dar uma educação que não vai pagar. Então era tudo muito confuso para as pessoas. E aí eu falava, você quer subir para minha casa, né? Eu sei muito bem como é que é ter uma mãe que se preocupa. Minha mãe é assim, bem Dona Hermínia. Então eu usava os códigos que a galera entendia, aí elas foram relaxando e aí as pessoas foram confiando mais, né? Mas o legal foi que, depois desse ano, eu comecei a estruturar a ONG, eu fiquei 1 ano estruturando a ONG. E aí a gente fez tanta parte pedagógica, eu e essas meninas, e eram meninas que estavam terminando um curso normal. Então foi muito legal, porque elas estavam muito desiludidas com o sistema tradicional de ensino. E aí elas viram que poderia ter uma nova possibilidade de ensino, que não é só aquelas que eram ensinadas para elas no curso normal, né? E aí, no final desse ano, a gente tinha a parte burocrática toda feita. Eu, Luiz, perturbei minha família, perturbei minha sogra, que é contadora, perturbei todo mundo e fui pegando as informações do jeito que eu queria. Aí eu tinha que achar um advogado na cidade. Não conheci ninguém na cidade. Como é que eu ia saber qual advogado que era confiável? Mas a gente foi fazendo assim e foi dando certo. Quando eu fui procurar o espaço, eu falei, cara, tem que ser um espaço perto da minha casa, que eu tava construindo uma casa, ainda teve essa loucura, que a gente não tinha um dinheiro e a gente falou, não quero mais viver de aluguel, não vou ficar dando dinheiro para outra pessoa, vou construir a minha casa. Vai ser 1 quarto e um banheiro, mas a gente vai ter a nossa casa. Não vou mais pagar aluguel. E aí o Luiz conseguiu um emprego na época, ele é gestor de projeto, o trabalho dele era remoto, então ele conseguiu um emprego e a gente foi fazendo as coisas assim aos pouquinhos. Realmente a nossa casa no começo, para você ter noção, quando teve a primeira chuva o telhado voou, de tão mal construída que foi, e a gente ficou desesperado subindo na escada para botar o telhado de volta. Mas a gente já não estava pagando aluguel, e aí eu falei, cara, tem que ser uma casa, tem que ser um lugar que é próximo aqui de casa, porque a gente não tem carro, a gente nem sabia dirigir também na época, e eu tenho que poder ir andando para o trabalho, porque eu tenho que conseguir chegar no meu trabalho todo dia. E aí eu comecei a ir ver todas as casas que estavam alugando na região, que não são muitas, e bater na porta mesmo, falar, posso falar com o proprietário e tal? Vi alguns lugares assim, e teve eu acho que quando a gente quer fazer o bem, os caminhos também vão se abrindo, várias coisas vão acontecendo, né? A gente teve a grande sorte de achar o André, que é o proprietário dessa casa que a gente aluga, ou seja, não é um espaço próprio. E isso eu acho legal de falar, que é assim, cara, você tem essa vontade de fazer um negócio, vai achar um lugar para alugar, vai pedir dinheiro para as pessoas, faz o negócio acontecer. E não ouve quando as pessoas disserem, isso não vai dar certo. Faz, se você quer fazer um negócio, vai lá e faz. Não acredita quando as pessoas falam, não vai conseguir de novo. Não vai conseguir ser aceita no conselho tal da cidade. Eu não ouço, eu vou conseguir sim, porque eu vou ter muita gente me ajudando. Porque o projeto é legal, porque é do bem, porque é realmente para fazer o bem, então vai dar certo sim. E aí eu fui batendo nas casas e aí achei esse lugar. O André, que é o proprietário dessa casa, ele é uma das pessoas mais generosas e maravilhosas que eu já conheci na minha vida. E ele vê Balanço Geral, esses programas de desgraça todos os dias. E aí, quando eu falei que eu queria abrir uma ONG, ele falou, isso não vai dar certo. Ninguém nem vai querer estudar aqui. Quem não sei o que quiser, eu alugo, mas que não vai dar certo, não vai. Eu falei, André, alugo, faz um precinho bom pra gente, que eu ainda tenho que achar doador pra pagar o aluguel, mas eu não vou deixar de pagar, eu vou ser bem certinha. E aí,
Ele começou a alugar pra gente. Comecei a falar com todo mundo que eu conhecia da cidade, da minha família. Você tem uma geladeira? Tem um fogão? Eu preciso da comida. E a gente foi montando assim. Começou bem pequenininha, bem pobrinha. Eu queria, na época, começar com 100 alunos. Eu falo assim, 100. 100 alunos é um bom número pra gente começar. E aí as pessoas falam, Bruna, a gente vai começar com 10. Aí eu falei, gente, mas eu era coordenadora de uma escola de 200 e tantas crianças. Eu dou conta. Graças a Deus eu comecei com 10. Hoje em dia eu agradeço muito por ter começado desse jeito. E a gente foi começando assim. Eu lembro que depois de eu achar o lugar, então eu já tinha o CNPJ, o Estatuto Social, toda essa parte burocrática que tinha que ter. Já tinha uma empresa de contabilidade especializada em terceiro setor, que a gente foi achar em São Paulo, pesquisando na internet. Porque antes até de qualquer coisa eu queria ter contabilidade. Eu tinha pavor das pessoas acharem que eu estava fazendo isso para roubar dinheiro, porque as pessoas têm muito essa mentalidade no Brasil, né? E aí eu fui bater na casa das pessoas. Por quê? Agora que eu tinha o espaço, tinha contabilidade, tinha toda a parte pedagógica, a gente não tinha aluno. Eu fiz isso contando que que ia ter algum aluno querendo estudar lá. Mas as pessoas falam, mas e se as pessoas não quiserem estudar? Não, vão querer sim. Sendo que, tipo assim, totalmente... Isso eu falo para as pessoas não fazerem que nem eu fiz. Tipo, vai fazer um estudo de caso antes, vai tentar entender se realmente aquela comunidade realmente precisa do que você está achando que ela precisa. Por isso que eu falo, eu vim com a mentalidade muito colonizadora ainda em vários aspectos. Mas depois o próprio Brasil vai te situando. E aí, mas realmente as pessoas estavam precisando. Eu fui batendo de porta em porta, só que no começo eu vim pra cá e chamei uma voluntária que trabalhava comigo em Honduras, ela era americana. Então eu ia com essa voluntária que se mudou pro Brasil para abrir o projeto comigo, ia batendo na casa das pessoas. E as pessoas falaram, essas americanas estão querendo roubar meu filho. Esse negócio não é do governo. De graça, para dar aula de inglês com americano. Não tem, dá comida, eu vou poder deixar meu filho lá, vou poder trabalhar. Estão querendo roubar meu filho. E aí, depois que o ONG já estava funcionando um tempo, várias pessoas vieram falar, eu achava que você ia roubar o meu filho. Eu achava que você ia roubar os órgãos das crianças. Era assim. E aí eu lembro que tem um murinho baixinho na ONG e tinha várias mães assim, ficavam vendo por cima do muro. E eu falava, gente, entra. Faz parte do programa vocês entrarem se vocês quiserem. E elas, não, a gente só tava passando assim, pra saber. Então, depois que as pessoas... Porque realmente isso, eu era uma pessoa totalmente desconhecida, que chegou na cidade com um projeto totalmente diferente do que as pessoas tinham visto. E vegano, que era uma coisa que as pessoas nem sabiam o que era. Eu lembro que uma das casas que eu fui falar com as famílias, teve uma senhora que falou assim, eu sei o que é isso. Aí o senhorzinho também, o marido dela, falou assim, ela tá falando que não come, eu fiz um empadão pra ela de frango aqui, ela tá dizendo que não come. Aí ela, eu sei, ela é igual a filha do fulano, que tem essa religião que não come carne. Então, tipo assim, era tudo muito novo. E aí eu consegui, aos pouquinhos, eu fui ganhando a confiança das pessoas, as pessoas foram vendo que eu não desisto, que se eu me proponho a fazer alguma coisa, eu faço. É isso, assim, eu fui ganhando a confiança das pessoas fazendo. E assim é onde foi crescendo e assim que foi surgindo a Will. Essa foi a caminhada prática, assim, no dia a dia, com esses detalhes que as pessoas têm curiosidade, que eu acho que é o que eu tô tentando passar aqui agora. Caramba, que história. A gente já pode encerrar a live, já. Fabulosa. Deixa eu entender, você tá cheio de aluno vendo você aqui, eu vi vários tias aí. Sim. Bonitinhos. Aos alunos da Bruna, um abraço. E contem aqui os podres dela. Pode colocar aqui no chat. É por isso, da última vez eu fui também fazer o podcast do Brambas, e aí teve um palavrão que eu falei, ih, caraca, não pode falar palavrão que os alunos assistem, que a tia Bruna não gosta de falar palavrão. Eu vi que tem aluno aqui, eu tô até me comportando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, assim, pandemia, projeto, oficialmente a ONG é datada de que ano? 2021. Tá, aí você começou com 10 alunos? Com 10 alunos, exatamente. Foi, na verdade, assim,
É porque na ONG a gente tem um programa chamado Programa Família Parceira. Como é que funciona? A gente não cobra nada dos alunos. Não cobra nada das famílias para os alunos participarem. Mas a única coisa que a gente pede é que 1 hora por semana algum responsável daquela família, daquela criança, esteja lá dentro. Alguém da família daquela criança vai estar lá dentro, ajudando na cozinha, ajudando na horta, ajudando a deixar a ONG funcionando. Porque quando eu criei a ONG, realmente era eu. E aí as voluntárias que tinham conseguido ao longo desse ano, começaram, a pandemia abriu, né? Acabou, foi acabando aos poucos, as pessoas foram conseguindo estágio, foram conseguindo emprego. E aquele bando de voluntária que me ajudou muito no começo foi seguindo a sua vida. Elas não precisavam de dinheiro, né? As pessoas precisam de dinheiro. E aí eu tava sozinha. Eu lembro que eu chegava passando mal todo dia. Assim, todo dia eu chegava passando mal. E era muito calor. Era assim, Saquarema é muito calor no verão. E eu lembro que eu comecei em janeiro. Era isso, tipo assim, eu não queria saber de férias escolares. Eu não queria saber de número de alunos. Eu queria começar com 100 alunos ontem. E aí eu comecei em janeiro e eu me ferrei muito. E era uma ladeira pra subir na minha casa. E eu vinha subindo aquela ladeira. E aí eu era cozinheira, eu era faxineira, eu era porteira, eu era professora de yoga, eu era professora de capoeira, eu era professora de reforço, eu era professora de inglês. Eu dava o almoço, eu dava o café da manhã. Na verdade, no começo era só pra ter café da manhã. Mas chegaram alguns alunos que eu via que estavam chegando com fome mesmo. E aí eu falei, não, nunca mais vou passar por isso de ter um aluno passando fome. Depois que eu passei em Honduras, isso não vai mais acontecer. E aí eu comecei a dar eu falei, eu não sei como é que a gente vai arranjar esse dinheiro, mas vai ter café da manhã e almoço e vai ter bom. Porque vai ter como eu tinha na minha infância, como quando eu tiver filho, porque na época eu não tinha. Eu quero que meu filho coma assim. Então é esse o café da manhã e esse o almoço que vai ter aqui dentro. E aí, o que eu tava falando antes? Ah, sim, que aí eu comecei a fazer esse papel da ONG. A ONG era a Bruna, né? As voluntárias não estavam indo mais, eu tava ficando muito cansada. E aí, acho que foi essa pergunta. Você começou com 10 alunos, que era muito pequenininho no começo, e aí depois os voluntários foram chegando. A Bramvas vai dizer aqui, quando eu visitei a ONG, vi as crianças em uma aula de música e que diferença das aulas de música da minha antiga escola. As crianças realmente se envolvem com as aulas, dá para ver que eles amam. E também comi comidas veganas maravilhosas feitas pelas crianças. Fiquei muito chocada. Gente, eu vou até pedir, já tem até uma pergunta aqui, não é o caso da Bramvas, que foi um comentário, mas até para eu não interrompê-la, tem um balão na tela com uma interrogação. Façam as perguntas aqui, porque aí eu vou acumulando e eu faço de uma vez para eu não ficar interrompendo. Tem uma pergunta só, então eu vou fazer, do Tati Três Marias, acho que é isso. Ele vai perguntar. Eu até ia te perguntar o que você ensina. Você falou algumas coisas, mas até para aproveitar a pergunta do não sei se é do Tati ou é da Tati. Ah, Tati, desculpa, Tati. Bruna, por que você pensa que é tão importante as crianças aprenderem inglês? Uhum. Então, na verdade, eu queria que as crianças aprendessem espanhol dos nossos irmãos, né? Esse era o que eu acho muito mais importante, que as crianças aprendam espanhol, porque elas estão na América Latina, e eu acho que seria mais importante. Mas eu sei que tem uma questão, eu sou muito prática, assim, então tem uma questão, primeiro que para as famílias é muito importante que as crianças aprendam inglês, as famílias valorizam mais, e eu ouço muito o que as famílias me pedem lá na ONG. Segundo, que eu quero coisa prática. Eu quero que essas crianças saiam sabendo que se elas quiserem aprender inglês, elas podem. Que inglês não é coisa de rico. Que inglês é para quem quiser aprender. Eu era muito travada com inglês. E inglês é um marcador social. Quem sabe inglês teve oportunidade, teve dinheiro para pagar cursinho, etc. E eu quero que os meus alunos saiam sabendo que eles podem tudo que eles quiserem. Se eles quiserem, eles não precisam ser igual o Neymar. Então, a gente não dá futebol lá na ONG. Inclusive, toda vez que dá futebol, dá treta, vocês que estão assistindo aí os alunos. Então, eu quero dar yoga, eu quero dar capoeira, eu quero que eles tenham acesso a outras coisas, a outras visões de mundo.
E o inglês é uma coisa muito importante hoje para o mercado de trabalho, etc. Então, por isso que eu acho muito importante. Eu acho que dá acesso também, quando eu aprendi inglês, muitas coisas se abriram para mim, academicamente. Quando eu viajo para os lugares, eu tenho autoestima de saber que eu posso conversar com várias pessoas. Então, eu acho importante aprender o inglês por causa disso, assim. Claro que até no nosso projeto inicial estava dizendo que a gente queria ser uma ONG multilingüe, então a gente ainda vai chegar lá quando a gente tiver verba, né? Porque eu queria muito que as crianças tivessem acesso a várias línguas. Mas no momento é assim, cara, inglês eu me garanto, eu posso. No começo foi muito tipo assim, cara, eu consigo ensinar yoga, eu consigo ensinar capoeira, eu consigo ensinar inglês. Tudo que eu acho importante e que eu consigo fazer vai ter de atividade para que eles tenham acesso. E que eles saibam que, assim, se eu quiser, é pra mim. Não é só pra Felipe Me Rico. conta esse negócio da capoeira aí. Você é professora de capoeira? Não sou professora. Eu fiz muitos anos de capoeira, sou apaixonada por capoeira, sei gingar, sei dar aula, fazer cocorinha, sei o básico. E comecei a ensinar pra eles. Depois apareceu o Sansão, professor de capoeira também, que tá sumido, Sansão. Hoje em dia a gente dá o Muay Thai. E aí já tivemos aula de karatê também com o Luiz, com meu marido, que é karateca. Então a gente foi fazendo assim. Cara, você quer. Eu não fiquei esperando muito pro negócio acontecer. Assim, cara, tô cansada de esperar o negócio acontecer. Vamos fazer acontecer agora. Então, assim, vamos supor, os voluntários, né, a maioria se voluntaria naquilo que a pessoa consegue, mas se tiver voluntários mais qualificados, que queiram, por exemplo, dar aula de... Você tem aula de cozinha também, tem aula de cozinha, sei lá, alguém que seja um marceneiro, traga instrumental, né? Ou até por exemplo, eu moro em Saquarema, aí eu quero dar aula para os seus alunos de filosofia. Então, assim, tudo isso está contido? A ideia é essa ou ainda não? Não, a gente tem uma grade. Na verdade, hoje em dia que a Will já está com mais nome na cidade, e no Brasil, graças aos influenciadores... Aliás, uma pergunta. Por que Will? Eu ia te perguntar desde o começo. Eu também eu tenho essa grande falha que eu não ensino. As pessoas falam, é seu pai? É seu marido? E aí eu falo, não, porque quando eu tava morando em Honduras, eu fiquei na casa do Dom Will. Lá não é seu Will, é Dom Will. O Dom Will era um mecânico analfabeto que ele uma vez teve um furacão na cidade. Um americano foi pra lá pra ajudar a reconstruir a cidade. Ele conheceu essa americana e falou, olha, eu preciso que meus filhos aprendam inglês pra eles poderem arrumar um emprego e não ficarem que nem eu preciso de uma escola pros meus filhos, aqui não tem escola. E aí ela falou, olha, não é só porque eu sou americana que eu posso fazer uma escola. E aí ele falou, não, por favor, faz uma escola, eu preciso que meus filhos tenham de estudar. Ela disse que não, ele juntou a comunidade toda, bateram na porta dela à noite, falaram, por favor, abre uma escola pros nossos filhos. E ela, mais doida do que esses doidos, se comoveu e falou, tá bom. Aí eles falaram, só traz os gringos que a gente constrói a escola. E assim foi, ela realmente voltou para os Estados Unidos, aprendeu como é que criava uma ONG, foi atrás dos professores, foi atrás de treinamento para professores, e eles construíram a escola, acharam um terreno. As crianças faziam filhinha indiana, Walter, e passavam tijolo a tijolo para fazer a própria escola que eles iam estudar. Então, e aí 20 anos depois eu tive o privilégio de ficar, isso sim é privilégio, de ficar na casa do Dom Will com o Luiz, a gente ficou um mês lá, enquanto a gente se adaptava na cidade. E, cara, ele era uma das pessoas que mais me inspirou, assim, a trabalhar com educação para sempre. Ele ganhava dinheiro e dava para todo mundo que estava precisando. Todo hondurenho aí para os Estados Unidos legalmente. As pessoas vão em caravanas ilegais para lá. E aí ele falava, não, o ano de alfabetização da Fabiola, minha filha, é esse, então eu não posso ir. Fizeram essa proposta de eu ir legalmente trabalhar lá, mas eu não vou, porque o ano de alfabetização da minha filha é agora. Então ele tinha essa visão da importância da educação, sabe? E ele era um líder comunitário, realmente. Então, me inspirou muito. E Glenda Garcia foi a diretora dessa escola que eu trabalhei enquanto eu era coordenadora. E ela, pra mim, eu sempre falo isso, ela era a personificação de tudo que eu tinha lido de Paulo Freire até então, só que melhor porque ela era mulher. Então, assim, eu aprendi tudo com ela. Assim, ela sabia o nome de todos os alunos, de todas as famílias, de todo mundo. Ela olhava no olho do aluno.
ela sabia quando o aluno estava mentindo. Ela sabia as delicadezas, as sutilezas, e era muito firme também. A equipe respeitava muito ela. Então, na prática, assim, de como gerenciar uma escola, eu aprendi muito com ela. E aí, por conta dessas duas pessoas, eu decidi fazer o Will Garcia, porque foram pessoas que me inspiraram muito. E toda vez que estava muito, tem foto deles dois, assim, na secretaria. Toda vez que dava vontade de desistir, eu olhava para eles e falava, não, se eles não desistiram, também não vou desistir. E eu não queria também um nome Sementinha do Bem, ou uma coisa super tecnológica, utilitarista para a educação. Então eu quis que fosse um nome latino mesmo, na essência da ONG, uma ONG latina, sabe? Aí por isso é o nome, Will Garcia, diferentão, mas é legal, porque toda vez eu tenho que explicar, e aí eu volto às origens da ONG, assim. Essa parte das disciplinas, daquilo, você não ficou muito claro para mim como é que funciona isso. Uhum. Então, E os dois, parece-me que o Will não está vivo mais e a Garcia está ainda, é isso? tá vivo, os dois estão vivíssimos, a gente se fala. Quando meu filho Não, nasceu. não vieram ver ainda, né? Seria muito bom se eles pudessem um dia ver. Sim, cara, sim, falta verba, cara. A Sim. gente manda tudo pra eles. Eu mando foto, eu falo com eles muito, mas seria uma grande emoção da minha vida conseguir trazer eles pra cá. Nossa, a gente ainda vai chegar lá, a gente ainda vai chegar lá. E das disciplinas não é assim super solto, não. Até porque antes era só eu, mas agora a cidade está conhecendo, as pessoas estão vendo que é um projeto que realmente faz a diferença. As crianças adoram, as famílias adoram. Então, tem muita gente querendo voluntariar. E nem cabe no tempo que a gente tem de ONG, de segunda a sexta, 8 a meio-dia, não cabe todas as atividades que a gente quer dar para as crianças. Então, a gente tem um cronograma fixo, assim, 4 dias na semana tem reforço, então de segunda a quinta tem reforço, porque não adianta nada ser um projeto maravilhoso, livre, que as crianças têm muito tempo na natureza e as crianças vão mal na escola. Ninguém vai confiar na gente, nem elas mesmas vão confiar nelas mesmas, então elas vão entender, ser livre e ser feliz significa não ir bem na escola. Eu quero... Isso eu ia até te perguntar, tem alguma vinculação de que para pertencer à ONG tem que estar matriculado formalmente? Na rede pública, só isso. Tem que estar matriculado na rede pública e agora a gente está com um projeto piloto de 5 vagas pagantes para quem é da escola particular. Porque com esse dinheiro a gente consegue ajudar a pagar a professora de reforço. Uma ajuda de custo, na verdade. É tudo ajuda de custo. Todo mundo trabalha de graça lá. As pessoas, a Rita, que é a nossa coordenadora pedagógica também, ela trabalhou em escolas muito legais e livres também. E desde que ela entrou, o reforço fez assim. As crianças começaram a melhorar muito no reforço. Mas todo mundo que está lá, Walter, ele trabalha ou recebe alguma ajuda de custo ou trabalha de graça. Eu, por exemplo, nunca recebi nenhum dinheiro para estar na ONG. Acho muito importante se falar também, porque as pessoas... E não é porque eu não mereço. Eu mereço um salário maravilhoso, eu tenho formação, tenho experiência, sou uma profissional muito braba. Mas é porque o dinheiro não entra e quando entra tem que ser ético, tem que dar para o projeto mesmo, né? Então, um dia eu vou chegar lá de ter a minha remuneração, mas por enquanto eu acho importante falar isso, para que as pessoas saibam que o dinheiro que entra realmente vai direto para as crianças e as pessoas que estão lá só recebem realmente ajuda de custo, algumas, e todo mundo trabalha com muito amor. Então, a gente tem, a nossa grade é reforço, inglês 3 vezes por semana, café da manhã e almoço para as crianças e outras atividades, yoga, Muay Thai, contação de história. A gente tem a aula das emoções, que é com uma psicóloga, que a gente trabalha uma emoção por semana. E aí, é engraçado. Eu sempre dou esse exemplo, que uma vez chegou um aluno e falou assim, você tá me deixando muito irritado. Aí a outra respondeu, você não tá irritado, você está frustrado. E assim, 7 anos, por causa da aula das emoções, que tinha trabalhado frustração. Então, contação de história, a aula de educação ambiental, que é na horta, que eu sempre também falo isso, não é cortando um monte de cartolina para fazer uma árvore, para dizer que tem que preservar a árvore no dia do meio ambiente. Então, a aula de educação ambiental é na horta, toda semana. Aí a culinária também, todas essas outras atividades que a gente tem. E aí, assim...
Agora a gente não está mais conseguindo encaixar outras atividades. Por exemplo, tem um professor de circo que é muito maravilhoso, o Brian, e aí no tempo da natureza, a gente chama tempo da natureza, porque as crianças estudam um pouquinho, brincam um pouquinho, estudam um pouquinho, brincam um pouquinho. Elas não ficam encarceradas dentro de uma sala de aula fechada. E a maior parte das aulas é dada também do lado de fora. E aí a gente encaixou o Brian, que é o professor de circo, dentro do tempo de brincadeira. Então, assim, quem quiser sobe na árvore, tem livre brincar. Mas quem quiser também pode fazer atividades de circo com o Brian. Então, na verdade, a gente precisa de verba para a gente conseguir abrir mais o turno da tarde e também os sábados, porque aí a gente vai poder dar mais atividades. Porque Saquarema, as pessoas são muito talentosas. Tem muita gente muito talentosa aqui e boa, de coração bom. Eu sinto isso, assim. Pelo menos a Will só atrai gente boa. E é outro exemplo, assim, eu falo assim, os malvadões, que é a direita, eles estão muito organizados. E a gente tem que se organizar. E eu digo que a Will é um polo de gente boa. Chega muita gente maneira aqui querendo fazer o bem, querendo ajudar lá. Então, a gente agora precisa de verbo para conseguir ter a contação de história também. Segunda parte da live, a live caiu, não sei o que aconteceu. Caiu do nada, sem nenhum aviso prévio. Aguardar a Will voltar aqui. Ah, voltou, deixa eu já convidá-la de novo. Deixa só ela voltar, já convidei, deixa só ela entrar, a gente continua. Caiu, gente, não sei o que aconteceu, do nada caiu. Eu convidei a Will, vamos convidar de novo. Deixa eu convidar o Will de novo. Agora foi. Chegou, pronto. Estão me ouvindo bem? Tô, mas eu não tô te vendo. Ué, Você tá me vendo? tô. E também, ó, vou voltar a câmera de novo. Não tem problema. Deixa eu ver aqui. Eu não tô conseguindo te ver, não. Vocês veem os dois ou não? Alguém pode responder se tá vendo os dois? Então, a Tati tá vendo e ouvindo os dois. Então tá ótimo, vamos tocar. Eu ia falar isso, caiu porque eu falei dos malvadões. É boicote dos fachos. Boicote dos fachos. Bom, vai ficar em duas partes, depois no YouTube fica numa parte só. Amanhã essa live tá no YouTube. Então, quem não me segue lá no YouTube, é Walter Ponto também, tem uma série de lives, vai estar essa lá também. E depois vai ficar em colaboração no meu perfil e nos perfis da Bruna e com a Yu. Bom, vamos lá, deixa eu ver se a gente recupera aí Você lembra o que você estava falando antes de cair? Sim, eu estava falando do cronograma, né, semanal da Will, que agora a gente precisa de verbo para a gente conseguir abrir os outros dias da semana, sábado também, o turno da tarde também, para que a gente possa incluir mais atividades e possa ter mais alunos. É assim que funciona. Certo. Agora eu vou Ainda bem que eu não perdi a pergunta. A pergunta do Branvas está aqui. O Branvas vai dizer assim: Bru, você virou vegana tendo todas as condições para isso. Mas como é incluir o veganismo na vida de famílias de baixa renda? Muita gente acha que isso não é possível. Eu até aproveito essa pergunta para devagar um pouquinho aí. Primeiro você falou que você tem você utiliza-se do método freiriano, né? Então a sua base é Paulo Freire. Me corrija se eu tiver errado. Quais outras influências, se você tiver? E aproveitando a pergunta da Branvas, de fato, a gente tem aí, você fez uma outra consideração, você disse que você é cristã, mas ao mesmo tempo eu vi uma canção de vocês, você ensinando para as crianças agradecendo, eu achei muito bonito, que é uma canção quase ecumênica, né? Não tem nenhuma tendência
proselitista, nem nada do gênero. Eu achei até muito bonito, agradece às cozinheiras, agradece aos plantadores. Eu achei lindo aquilo, eu achei emocionante. Como que você lida com essa questão do ensino laico, né? Como você lida com a questão da condição de renda das pessoas que procuram o ensino, e muitas vezes é o que você falou, você percebia que as pessoas chegavam com fome, né? Então, como falar de veganismo numa situação de Brasil tão complicada, onde as pessoas não podem fazer escolhas alimentares, né? Porque assim, você ensina as crianças e você dá essa opção para as crianças voltam para casa e a realidade é outra, né? Então, é até uma coisa que eu converso bastante com o professor Leon Denis na live que a gente fez, quando ele falava de veganismo nas escolas públicas. Eu queria ouvir você um pouquinho nisso. Como é que você traz essa questão do veganismo? Como que você coloca essas questões éticas? Como elas são recebidas tanto pela comunidade, primeiro pelas crianças, né? Que é o seu foco, que é aquilo que você se dedica, e pelas famílias, como que é essa relação com as mães, e é claro, né, que a gente está falando de um veganismo que é o veganismo de verdade, né, não é o veganismo elitista, não é aquele veganismo que a gente chama de veganismo liberal, que só fala de marcas, você fala do veganismo de feira, da comida in natura, o mais próximo possível. Eu acho que isso é até uma maneira de você trazer opções para as mães, né? As mães, para as crianças, talvez ensinarem para as mães. Eu não sei se as mães também se envolvem nisso de alguma maneira, porque esse veganismo que a gente entende é um veganismo extremamente, muito mais barato, a comida vegetal, do que a comida não vegetal, inclusive com a possibilidade de reaproveitamento de cascas, disso, daquilo outro. Então, eu queria ouvir um pouquinho, já que a Branvas tocou nesse assunto, desses pontos que eu coloquei. Não sei se você conseguiu Sim. todos eles. Desculpa, abri muitas caixinhas. Não, mas mas tá bom. Minha cabeça sua, funciona assim também, com muitas caixinhas. pela sua versatilidade, eu sei que você dá conta. Vamos lá. Então, primeiro ponto, eu sou cristã. A gente já teve alunos a gente tem alunos de Candomblé, da Umbanda, evangélicos, católicos, testemunhos de Jeová. Eu lembro que o testemunho de Jeová, quando a gente tinha esses alunos, eles não podiam comemorar aniversário, então a gente sempre fazia um bolo que não era de aniversário, para eles poderem comer na sala de aula, porque eles não podiam nem participar do parabéns. Então era muito respeito mesmo à religião deles, e eu via muito voluntário vindo falar assim, ai, não pode nem comemorar. Cara, isso não é respeitar a religião dele. Então, assim, eu realmente respeito. É basicamente isso. Se a gente está falando de veganismo, de respeito aos animais, de respeito ao planeta, de respeito, tem uma placa gigante na sala de aula. Respeito. Então, vamos respeitar todas as religiões, assim. Uma coisa que me tira da casinha é quando eu vejo professor de escola pública, principalmente, cara, eu já vi tanto absurdo dos professores obrigarem as crianças a falarem o Pai Nosso antes da refeição. Porque você não sabe qual é a religião da família daquela criança, você não sabe, você não pode fazer isso numa escola que é laica, que é de um estado laico. Então é basicamente isso. Eu sou cristã, mas eu respeito todas as religiões e eu sigo as orientações do Ministério da Educação, né? Eu sigo a BNCC, então para mim é muito claro que a maior forma de respeito é você agradecer a quem você acredita, porque aí você traz o repertório da criança para lá e respeita esse repertório. Isso é Paulo Freire, né? As outras bases teóricas que eu me apoio muito é Maria Montessori. São várias coisas que eu aprendi na minha dissertação dos povos originários também. Eu me apoio muito no bem viver. Freinet também. Que mais de teórico? Marx também, né? Parte da minha dissertação. Bell Hooks. Carol J. Adams. Então, são autores assim que me norteiam não, que me suleiam muito, que me direcionam muito para a ONG, né?
Então, essa é uma base teórica. Mas, assim, pedagogicamente mesmo, eu posso falar Paulo Freire, Maria Montessori e Freinet são as bases mais consistentes, assim, que eu uso na UIL. Mas eu também não vou entrar muito nisso falando com filósofo, porque eu estou fora dessa, porque nenhuma pessoa que faz outro curso vai dar conta de trabalhar autores com filósofos. Então, mas assim, sim, eu tenho uma base acadêmica forte, acho que Ciências Sociais me deu muito isso, e esse último mestrado que eu fiz na UF foi muito importante, assim, muito importante mesmo. E foi muito legal porque eu fui me trabalhando como ativista, como professora, me Quem te orientou fortificou. lá? Quem te orientou lá? Denise Tavares, foi em comunicação, foi em mídia cotidiano. Legal. Ela não era vegana, ela estava super... A gente está num ambiente acadêmico super especista, né? Sim. Então foi difícil entrar, né, e conseguir manter, porque ela é muito braba. Minha orientadora foi muito braba, assim. Academicamente falando, ela é muito fera. E ela não deixava barato. Assim, eu tinha que sustentar tudo, principalmente porque no começo ela estava muito desconfiada. Primeiro que a academia odeia ONG. Segundo que ainda era vegana, uma ONG vegana, é o horror. E aí, depois eu consegui conquistar com base teórica firme mesmo. Então, tem essa parte da teoria, tem essa parte também de respeitar todas as religiões. É muito simples na minha cabeça, assim, isso. É muito simples que você tem que respeitar e ser respeitada também. E não usar da religião também para fazer nenhum tipo de massacre a qualquer tipo de minoria. E tem a parte que você teve essa parte e do veganismo na família, dentro das casas das pessoas. Isso também eu acho que as pessoas complicam muito, e complicam muito porque elas estão fora da realidade do povo brasileiro. Sim. Por exemplo, até essa coisa assim do reaproveitamento de casca, né? Que é uma coisa genial, que ela é afrodiaspórica, que é revolucionária e que demanda tempo. Então você quer ver uma mãe de um filho pequeno te odiar? É você falar pra ela, por que você não faz um suco com casca de abacaxi também? Porque eu tenho que correr pra fazer 1 milhão de coisas, porque essa criança não tá querendo entrar no banho, porque ela não tá querendo escovar o dente, porque o pé dela está imundo de terra e ela não quer limpar antes de ir pra escola, e eu não tenho tempo pra usar a casca do abacaxi. Então, você tem que ser prático e entender a realidade dessas mães. Então, que a primeira coisa que eu acho que é muito legal da ONG é que a gente é rede de apoio. Então, é assim, olha, não é legal você enfiar a tela goela abaixo do seu filho e deixar ele viciado no tablet e no celular por horas. Então, tem esse espaço aqui, que ele vai poder subir na árvore, que não pode entrar tela, que não pode entrar brinquedo, que a criança vai brincar uma com a outra. Ou com a natureza, porque isso é muito mais interessante. Vão ter professoras amorosas, vão ter outras atividades para ela fazer também, então você não precisa da tela. Beleza. Olha, não é legal você ficar dando um monte de embutido e ultraprocessado e biscoito de pacote pro seu filho o dia todo. Então, tem aqui um café da manhã, com fruta, com legume, com verdura, com grãos, com coisas gostosas, com receitas que a própria criança vai fazer, com receitas que ela vai pegar da horta. Olha, não é legal você bater no seu filho, porque isso é violência, porque você não vai estar ensinando o seu filho assim, você vai estar afastando o seu filho de você. Você acha que é só uma chinelada, mas não é só uma chinelada. Isso foi uma violência que você passou e que você está reproduzindo com seu filho. Mas eu vou te dar várias técnicas que você pode usar que eu uso dentro de sala de aula, que você vai poder usar dentro de casa também, que funcionam. Que o seu filho vai te respeitar, que ele vai ficar mais calmo, que ele vai fazer as coisas na hora que você está pedindo e que você não vai se estressar tanto. Entende? Então, assim, como é que o veganismo entra nisso? Não adianta a gente pedir para as pessoas tirarem comida do prato. A gente tem que botar comida no prato das pessoas no Brasil, onde as pessoas estão passando fome. Sim. Então, eu acho que quando a gente tem que falar de veganismo popular, é para falar de um veganismo que faz. Não é para porque do mesmo jeito que o veganismo liberal, que o veganismo de prateleira, acha que o veganismo é produto, eu sinto o veganismo popular indo para um caminho de teoria. Então, cozinha comunitária, MST,
todos esses movimentos, cozinha solidária, todos esses movimentos que trazem a comida para o prato da pessoa, isso sim é veganismo popular. Porque senão fica muito blá blá blá, tanto do veganismo liberal quanto do veganismo popular. Então, como que as famílias recebem o veganismo? Muito bem, porque eu estou dando uma comida gostosa para os filhos deles. Então, não é uma chata. Eu sou um pouco chata às vezes. Às vezes eu perturbo eles sim. Mas assim, eu não sou o tempo todo chata, perturbando a cabeça da pessoa, dizendo que ela é uma assassina porque ela mata todos os bichos. Não, é assim, cara, eu vou te dar toda a estrutura que eu conseguir. Eu não sou o Estado, eu não tenho verba, mas eu tenho muito amor e eu tenho muitas pessoas que têm muito amor. Isso a gente tem. Então a gente vai te dar uma estrutura muito legal para você poder fazer isso tudo que a gente está falando. Ou dar o seu melhor para fazer isso tudo que você está falando, ou fazer o que você concorda disso tudo que a gente está falando. Sempre com muito respeito. E sempre, nunca numa posição assim de tipo, eu sei o que é certo e eu vou te dizer como educar o seu filho. É assim, o que você observou do seu filho hoje? Você é a melhor pessoa para conseguir entender o seu filho, para conseguir entender o coração do seu filho. Você vai saber o que é melhor para o seu filho. Mas se você tiver com dúvida, tem essas coisas aqui que a gente faz na ONG que dá certo. É assim que a gente trata as famílias, é assim que o veganismo entra na casa das famílias, com respeito. Não achando que a gente é melhor. E o legal também é que no Família Parceira as mães aprendem muita receita porque elas estão lá cozinhando o almoço das crianças. Então elas conseguem levar para casa também. E as crianças também acham a comida gostosa. Agora, não tem famílias veganas. Hoje, a gente está chegando lá com algumas famílias que já estão cortando uma carne, cortando o frango, etc. Mas é respeitar o processo das pessoas. Eu acho que hoje em dia todo mundo que está na Will sabe que a gente faz as coisas de verdade, que não é uma coisa para parecer, que não é uma coisa para tentar ser dono da razão. Muito pelo contrário, é uma coisa assim, cara, eu preciso de vocês para ser feliz. Eu preciso desse vínculo para a gente ser feliz. Eu preciso conhecer os meus vizinhos. As pessoas que vão chegando vão ficando mais felizes lá dentro também. Quantos voluntários falaram, isso aqui deu sentido para minha vida? Quantas famílias falaram? Quantas mães não falaram, cara, eu nunca tive há 7 anos eu não tenho uma manhã só para mim. Por quê? Não pode pagar ninguém para ficar com o filho. Não confia de deixar o filho na escola integral, porque a escola é uma máquina de maluco. Tanto para os professores, quanto um monte de massacre com as crianças. Não tem atividades para fazer na cidade. Agora está começando a ter mais, né, e tal, mas mesmo assim, não tem transporte público, a pessoa tem que ir de bicicleta, ou é longe da casa, etc, etc. Então, a pessoa fica muito... as mães ficavam... Eu vejo que tem muitas mães saindo de depressão agora, que elas nem sabiam que elas estavam em depressão, que elas já estão há anos vivendo desse jeito. Então, como é que o veganismo penetra na casa das pessoas? Como é que a educação entra na casa das pessoas? Através de exemplo e através de prática. Não é muito difícil. Então, você que é vegano, que quer fazer a diferença, vai se juntar com um monte de movimento vegano que tem maneiro de cozinha solidária, vai botar a mão na massa de verdade. Isso sim é ativismo. Vai falar sobre o assunto. Por quê? Porque é complicado também, porque o mercado ele vai se infiltrando, o capitalismo vai se infiltrando nos movimentos sociais e vai enfraquecendo eles para vender uma solução depois. Então é muito importante a gente estar com os conceitos muito bem formados do que é um veganismo ético, que é uma escolha ética. Essa base teórica é muito importante a gente difundir também. Não é só blá blá blá. Essa parte teórica é importante de ter para que, quando as pessoas comecem a descobrir o que é veganismo, elas saibam que sempre vai ter uma vertente que é bem consolidada teoricamente também. E que não é só produto plant-based. Mas eu acho que não dá para ficar só nisso, porque senão você não está salvando os animais. Você não está fazendo bem para o planeta. É assim que o veganismo entra na casa das pessoas, com respeito, sem achar que a gente é melhor do que as pessoas, sem tratar as mães e os pais como coitadinhos, porque eles não são. Principalmente quando eles faltam na hora do Família Parceira sem avisar nada, aí mesmo que eles não são coitadinhos. E deixam as voluntárias doidas, tendo que fazer recalcular todas as coisas que a gente tem que fazer na ONG. Então é isso, eles são de igual para igual, gente. A gente precisa deles, senão o projeto não acontece. E eles precisam da gente, porque senão o projeto não acontece. É assim que o veganismo entra na casa das pessoas. Não tem mistério.
não tem, eu acho que às vezes muitas pessoas que entendem o que é veganismo começam a se achar superiores intelectualmente, e não são. Todo mundo vive em contradição. O capitalismo obriga a gente a viver em contradição, cada um vai ter a sua própria contradição, e a gente vai escolher qual contradição que a gente não vai ter na nossa vida para poder dormir mais feliz. Acho que é isso. Se a gente partir daí, a gente tem humildade para aprender com as pessoas e não ficar tentando ensinar o tempo todo. Perfeito, é isso, né? Eu adorei a sua fala, eu penso muito parecido. O veganismo, os veganismos, né? Como vai dizer Martina Davidson. Mas alguns veganismos, né, dentre desses veganismos, ele tem uma visão muito do colonizador, né? Eu, sábio, eu, ético, te ensino o que é certo e você, errado, aprende porque você está errado. Né? O Vegane RJ vai dizer: na UIL as crianças vivem o ciclo completo dos alimentos: plantar, cuidar, colher, cozinhar, compostar e replantar. Essa parte ecológica é fundamental, né? Então, assim, é todo um processo, né? Você ensina inglês, capoeira, ensina a cozinhar, ensina as crianças plantar, a entenderem a importância das suas escolhas éticas e como ajudar que a gente tenha um planeta para elas e para as futuras gerações. Eu acho que é mais ou menos essa. Eu não gosto desse termo, a missão, né? Qual que é a missão? O que você colocou? Você teve que colocar alguma coisa no papel lá, né? Qual que é a missão de vocês? Eu odeio esse negócio de missão. A missão, visão e valores. Toda organização tem que ter missão, visão e valores. Mas a gente realmente tem uma missão, assim, que é o veganismo popular, que é ser rede de apoio, que é ter um projeto sustentável, ecologicamente sustentável. Que eu sempre falo. Pode falar. Quantas crianças vocês estão hoje? Começou com 10. Agora são 20. Tá passando para 25 porque a gente tá sendo meio abusada demais. Daqui a pouquinho a gente vai chegar em 25 e ano que vem com certeza a gente vai chegar nos 40. Tá chegando no 100 que você queria, hein? Daqui a pouco... Tudo que eu falar a gente vai conseguir fazer, Walter. Eu tenho certeza disso. Só não vai ser no meu tempo, infelizmente, mas eu tô aprendendo a ser mais paciente. Nunca é no nosso tempo, não sei porquê, mas nunca é no nosso tempo. Bruna, eu ficaria aqui ouvindo você assim horas e horas e horas e horas a fio. E esse espaço é seu, assim, você tem uma fala extremamente potente. Eu tentei te interromper muito pouco, porque é uma história única, é você que tem que contar. Partiu das suas inspirações, né, dos seus esperançares, né, e está em construção, né? Está em construção junto com tantas outras mãos, como do seu companheiro, que você citou aqui, o Luiz, da Tati, né? Da cozinha. É Tati ou é Tata? É Tata, né? Tata, a Rita, que falou que dá aula de reforço, as crianças que fazem parte desse projeto. Enfim, eu acho um projeto belíssimo que, quiçá, você possa inspirar outras pessoas a também a entenderem que precisam fazer mais do que falar, né? E que a distância entre aquilo que eu digo que eu sou e que eu sou na prática tem que diminuir cada vez mais, né? Como Paulo Freire vai falar disso, a distância daquilo que eu falo e daquilo que eu faço tem que ser cada vez menor. E sim, há muitas contradições em nós e são escolhas, né? São escolhas dentro de um capitalismo que nos oprime, que nos violenta, que faz tanto mal para a humanidade. A gente vê no Brasil, fora do Brasil, na Palestina e em tantos outros cantos, né? E sementes, você não queria colocar sementes, mas
Mas Sim. você tá plantando uma semente que vai frutificar, e vai frutificar sobretudo em corações, né? Como é bonito ver crianças entrarem aqui e falar isso aí, tia Bruna, tal. Eu acho que o que essa primeira infância, né? Essa primeira fase da criança, ela é talvez a mais importante e ela é a mais destruída, por incrível que pareça, e é muitas vezes irrecuperável. Os danos que você faz a uma criança, que a sociedade faz a uma criança, que os pais sem querer fazem às crianças, né? Todos nós, né? Enquanto sociedade fazemos essas crianças, dificilmente se recupera. E você está tentando construir aí um projeto que é belíssimo. Eu queria que você falasse agora, eu vou te deixar num bloco livre para você fazer, Uhum. ter seus comentários que você quiser. E depois que essa live ficar salvo, você me manda não sei se vocês recebem doações, me mande aonde as pessoas podem Sim. ajudar, Bacana. e aí eu deixo fixado lá, e também eu coloco no YouTube depois essa informação, para que as pessoas possam ajudar, né? Porque eu vi muito, eu até falei na live passada, ou na live retrasada, quando o Bolsonaro ganhou as eleições, a esquerda reformista entrou num bad grande, e todo mundo todo depressivo, e surgiu uma figura muito bonita de um post de uma mão segurando a outra e dizendo: ninguém solta a mão de ninguém. Não se passaram nem alguns anos e parece que todo mundo já soltou a mão de alguém e de todo Uhum. mundo. Então parece que não há muita solidariedade entre nós. Existe solidariedade, sim, mas é uma solidariedade mais pro forma. E a gente precisa começar a colocar de volta essa ideia de que ninguém solta a mão de ninguém, não porque o Bolsonaro ganhou, mas em todos os momentos, porque a luta não é só quando um candidato Y ou X ou Y ganham ou perdem as eleições. A luta é em todo instante. O que nós construímos é fundamental agora. Como é o que você está fazendo? Você está sem querer ou querendo, né? Porque com certeza tem muito querer. Vou até fixar aqui. Alguém colocou a doação. Vou até fixar, Uhum. mas depois eu vou deixar aqui registrado. Você está sem querer, não. Você está fazendo, né? Já você está começando a revolução. A revolução parte de pequenos atos, de pequenas atitudes. Então, te parabenizar por essa. Não tem nem muitas palavras, sabe? Geralmente sou uma pessoa que eu falo bem, mas não tem nem muitas palavras para adjetivar esse projeto tão bonito que você está construindo. Que ele vingue, que ele seja profícuo, que ele progrida e que ele seja estimulador de tantos outros, que haja outras Brunas espalhadas aí pelo Brasil e por todos os cantos, né? Enfim, eu deixo um bloco livre aí para você falar exatamente o que você quiser, o que faltou complementar, e aí depois a gente volta só para se despedir. Uhum. Eu tenho filho pequeno, eu valorizo muito o sono. Tenho certeza também que as mães que estão assistindo, inclusive as crianças, já têm que terminar essa live e dormir, porque a gente tem um combinado de vocês dormirem cedo para acordar cedo e não ir reclamando para a ONG. Então eu já vou terminando mesmo. Eu queria agradecer muito. Eu vou fazer um final assim de agradecimento, né? Eu queria agradecer muito a Beta. Eu queria agradecer muito ao pessoal da Uzi Brambas. Eles estão ajudando muito a ONG, assim. Vários outros influenciadores estão chegando. O Fábio Chaves, nossa, ele ajudou muito a gente. O Ricardo também. Então tem uma galera que está chegando junto, né? É isso, assim, pessoas que se importam em salvar vidas, se importam com uma educação e estão deixando de lado outras visões, né? Deixando de lado que eu tenho pessoas que não concordam 100% com o veganismo popular e estão chegando junto para ajudar. Tem pessoas que não concordam 100% e estão botando a mão na massa para ajudar a gente, sabe? Então, eu quero agradecer muito essas pessoas. São pessoas generosas, com um trabalho sério, com um trabalho comprometido, sabe? Então, eu quero agradecer muito a essas pessoas.
Eu não posso falar muito da equipe que trabalha comigo, porque eu começo a chorar muito. Mas é uma equipe que realmente caiu do céu, assim. São mulheres muito brabas, que não tem medo de trabalho. E que eu falo assim, cara, agora ferrou. Agora a gente tá com essa dificuldade. E elas falam, não tá não, a gente vai dar um jeito. Eu achei um monte de doido igual a mim. Então a gente se junta, a gente faz o negócio andar pra frente. A gente tem um monte de reunião, sabe? Todas as voluntárias que estão lá dentro, diariamente, são voluntárias que amam as crianças, que pegaram esse propósito de vida para a vida delas também, sabe? Então, isso que você falou, ai, tomara que tenham mais Brunas, é porque você não conhece as meninas que estão comigo. Porque você não. Se você conhecesse, você ia falar, tomara que tenha mais Patrícia, mais Thaís, mais Anne, mais Rita, mais Ângela, mais um monte delas que estão lá, sabe? Porque elas são muito maravilhosas. Agradecer muito também às famílias que confiam na gente, porque é uma confiança mútua, sabe? A gente confia nelas, que elas vão aparecer, que elas vão fazer a parte delas, que quando precisa entrar na live para dar uma força, elas vão entrar. Quando precisa encher o evento da festa junina da ONG, elas vão e entram. E também, né, o meu parceiro de vida, que eu sou muito apaixonadona, e eu falo isso. É difícil hoje em dia as mulheres falarem que são apaixonadonas assim, mas eu falo que eu sou apaixonadona pelo meu marido Luiz, que é meu parceiro ativista vegano também. E agradecer às pessoas de Saquarema que se movimentam para ajudar, porque às vezes elas não são voluntárias lá, mas caraca, cara, elas aparecem ajudando muito. E por fim também agradecer muito a minha família, porque eu acho que eu tenho essa segurança de isso que você falou, a primeira infância é tão importante. Eu tive uma infância muito com uma base muito boa, onde eu pude acreditar muito em mim, sempre pude acreditar muito em mim, porque minha família sempre me deu essa possibilidade, né, de acreditar em mim, porque eles acreditavam também. Então, minha mãe, meu pai, meus avós, minhas tias, todo mundo apoia a ONG, né? Sempre apoiou. Mesmo quando eles me achavam totalmente doidas, quando ficavam preocupados comigo, assim, eles sempre apoiaram. Então, é um coletivo realmente, sabe, Walter? Eu não faço as coisas sozinha. Eu posso ter começado sozinha, mas eu só sustento porque eu tenho muita, muita gente ao meu lado todos os dias fazendo o negócio girar, sabe? Então, e assim, como eu digo quando eu tô dando aula, para finalizar, meus alunos, porque eles me ensinam tanto, assim, perdas que eu já tive, eles estavam do meu lado, eles me ensinam muito sobre a vida, assim. Eu não vou nem começar a falar, senão vou ficar falando muito tempo deles, vou começar a chorar, mas é isso, eu queria agradecer muito os meus alunos que me passam muito amor e que é por eles que eu faço tudo isso, com certeza, e vou sempre continuar fazendo, por eles e para os que vão chegar, que eu já amo também, sabe? Então, acho que é isso, Walter, pra gente já ir finalizando, e agradecer a todo mundo que está apoiando a ONG. Eu tenho certeza que vai ser um projeto que vai crescer muito, e digo mais, eu quero que essa ONG no futuro vire política pública. Esse é o meu desejo, que isso que a gente está fazendo na UIL vire política pública, que não vire blá blá blá, que vire política pública que dá certo de verdade, com cuidado, com olho no olho, que tenha assistente social, que tenha psicóloga, que tenha educador bem formado, com formação continuada dentro das escolas públicas no Brasil, e que seja vegano. E a gente vai chegar lá, porque eu não vou parar, essa é a minha missão de vida. Você falou qual é a missão da ONG, é um futuro ecologicamente sustentável, economicamente viável, mas o meu de vida, assim, é conseguir levar isso pro público mesmo. É isso. Caramba. Ó, vê se eu anotei correto. Então, o Pix é 43 472 016 1000 ao contrário 00. Vou repetir, 43 472 016 1000 ao contrário 00. O cedente é Will Garcia ONG, é isso? Isso mesmo. Esse é o Pix. Tem como cadastrar o cartão também. A gente funciona assim, com doação das pessoas mesmo. A gente está buscando edital, busca apoio com prefeitura também. Até agora nada, mas a ONG, do jeito que está, e com todos esses anos a gente sobreviveu, foi com doação de pessoas que acreditam. Então, quem puder doar,
vai ser uma grande ajuda pra gente, porque a gente sempre precisa muito para continuar fazendo o que a gente está fazendo. Tem aluguel, tem conta, tem comida, tem muito custo. Então, é isso. Bruna, parabéns mais uma vez. Obrigado, agradeço incomensuravelmente. Eu vou deixar fixado aqui o Pix, quem quiser ajudar. O que você precisar de mim, se você precisar desse humilde espaço, dessa humilde pessoa que vos fala, pode contar. Fiquei muito admirado com o seu trabalho, quero conhecer mais. Você tem que vir aqui para Saquarema conhecer a gente, Walter. Quando assim que der, vem que você vai ser muito bem recebido, cheio de comida gostosa. Vou sim, prometo. E vamos marcar aí essa data, né? Vamos organizar. E obrigado de coração, parabéns. Não desanime, eu sei que às vezes a gente cai, levanta, mas isso é em tudo na vida, né? Você falou que com certeza é um trabalho coletivo, e eu concordo, absolutamente tudo é coletivo, mas tem mentes e corações que inspiram, né? Tudo tem um começo, tudo tem um V0, tudo sai de algum lugar, né? Porque tem muita gente boa, espalhada, e às vezes tem aquela pessoa que tem a capacidade de ir lá e, através de pequenas ações ou grandes ações, conseguir reunir essa força toda para que a gente construa uma humanidade diferente. E é possível sim construir uma humanidade diferente, mais justa, ecológica e antiespecista, anticapitalista, com certeza. E socialmente justa. Socialmente justa. Concordo do fundo da alma. Se não fosse, a gente não estaria lutando em todos os nossos espaços, né? Parabéns, Bruna. Obrigado do fundo do coração e que você continue aí dando esse exemplo de que é possível fazer e que tenha muitas mãos para não soltar da sua, tá? Que muitas mãos segurem a sua e que te ajudem a que Saquarema seja aí o início da revolução ética e humana no Brasil. E você trabalho lindo, de verdade, assim. Muito obrigada. Tá? E que essas crianças possam crescer grandes seres humanos aí que você está ajudando junto com as famílias deles. Um beijo no coração. Quer se despedir? Quer falar mais alguma coisa? Não, era isso mesmo. Acho que a gente já pode encerrar. Fernandinho, inclusive, acordou. O Luiz está dando mamadeira. É um bom momento para a gente encerrar por agora, Walter. Então tá bom. Tchau, uma ótima noite a todos. Amanhã essa live está no YouTube e hoje vai ficar hoje em duas partes, né? Infelizmente, porque caiu nos nossos Instagrams. Obrigado a todos que ficaram até agora. Uma ótima noite a todos e novamente obrigado, Bruna. Tchau, tchau. Tchau, tchau.